Oi, gente, tudo bem? Aqui é Marina Capella, eu sou facilitadora em constelação familiar e também trabalho com reprogramação biológica. Bom, o assunto de hoje são doenças e sintomas. Você já parou para se perguntar por que o seu filho adoece quando esfria? Por que a sua filha foi a única que não pegou virose no berçário? Por que você fica doente quando acabam as suas férias? Todo ano a mesma história. Existem doenças hereditárias? Então por que eu e minha mãe tivemos câncer de mama? Por que essa doença está em outras gerações da minha família? Bom, a primeira coisa que eu preciso falar é que toda doença e todo sintoma carregam uma informação importante, um conflito. Essa foi a descoberta de um médico alemão chamado Dr. Hammer. O que ele percebeu? Que um trauma vivido de forma traumática mesmo, no sentido de inesperado, de dramático, ele causa uma marca numa determinada região do cérebro. Essa região comanda uma parte do seu corpo. E é justamente nesse lugar que vai surgir a dor, a inflamação, o desgaste como uma resposta a esse conflito emocional que você viveu. Então, muito antes dos achados nos exames, tanto laboratoriais quanto exames de imagem, antes mesmo da gente saber o efeito já da doença, né, existe um achado cerebral. Essa marca que foi feita por esse choque emocional que você viveu, né? Então, é por esse motivo que nem todas as crianças adoecem quando esfria, que nem todas as crianças pegam virose. E aí você vai me perguntar, e o câncer de mama? O que é o câncer de mama? Por que eu e minha mãe tivemos? E aí eu vou te fazer outra pergunta. Se as doenças realmente são hereditárias, o que você me diz se eu te contar que a cada 120, 180 dias todas as células do nosso corpo foram restauradas? São novas. Na verdade, o que as nossas células trazem é dentro do DNA uma informação de conflitos, dores e memórias de traumas familiares. Então, hoje, a biologia, a genética e a epigenética descobriram que, na verdade, não se trata de uma informação genética que está ali no DNA, como antigamente a medicina trazia. Na verdade, isso ainda está sendo muito discutido, mas o que a gente percebe é que o que as células trazem dentro do DNA, sim, são memórias e não defeitos genéticos propriamente ditos. Então, o que a gente tem visto hoje com muita frequência é que o que acontece, na verdade, são repetições e repetições de conflitos não resolvidos. Eu fiz uma constelação de uma moça com início de câncer de mama, e aí eu pedi para que ela colocasse no campo uma pessoa que a representasse e uma pessoa que representava essa doença. Em pouco tempo, a pessoa que representava a doença olhou para o chão. E aí eu senti a necessidade de colocar mais duas pessoas, mais dois representantes no campo de trabalho. Uma delas ficou ao lado dessa pessoa
que representava a cliente, e a outra imediatamente deitou no chão. E quando ela foi para o chão, ela disse: eu me sinto sozinha e abandonada. Então, o que a constelação nos trouxe nesse movimento? A informação de 2 abortos. Tanto a cliente quanto a mãe da cliente tiveram abortos. E o que aconteceu? Quando elas olharam através desse campo de memória que é a constelação familiar para essas crianças, elas puderam dar um lugar para essas 2 crianças, para as crianças abortadas. Porque o grande campo familiar, ele não admite um membro da família estar em exclusão, e os abortos são exclusões. Independentes de abortos provocados ou espontâneos, mas são exclusões. Quando a cliente e a mãe dela, através deste campo, puderam dar um lugar para essas crianças, aquela pessoa que representava o sintoma virou as costas e disse: eu não preciso mais ficar. Então, qual que é a conclusão dessa constelação? O campo familiar usou essa doença, esse sintoma, como uma forma dessa família olhar para os abortos e incluir essas crianças. E a partir do momento que essa mulher pôde fazer esse movimento, a doença não precisa mais ficar. Então, o que acontece? Essa memória que estava ainda circulando no sistema familiar de aborto, de exclusão, de solidão, de abandono, ela pode ser aliviada, diluída. E aí as próximas gerações não precisam mais carregar essa informação no seu DNA, e ninguém mais precisa carregar essa doença para trazer de volta essas memórias, essa exclusão, porque já foi tudo resolvido. Então, o que a gente vê hoje é que sinais e sintomas sempre olham para uma dor, sempre olham para um conflito. Então, eu convido você a participar de um grupo de constelação, um grupo... a constelação também pode ser feita individual, só o cliente e o facilitador no consultório, e olhar para todas essas dores, tudo aquilo que sai de um fluxo normal, tudo aquilo que causa dor, que causa tristeza, ou então que causa uma falta de ação para a vida, quando você se sente estagnado na vida. Tem algo aí. Então é um convite para você. Venha participar de um grupo de constelação. Até mais!